Fala pessoal, hoje nós vamos fazer essa indução finita que não é muito elementar dessa vez, que a gente tem esse somatório, né, que é o seno de x mais seno de 2x mais seno de 3x até a enésima parcela, né, com seno de nx, que é igual a seno de n mais 1x sobre 2 vezes o seno de nx sobre 2 sobre seno de x sobre 2. Bom, se tiver pequeno, né, hoje eu vou escrever um pouco menor, dá uma olhada nas configurações aí do YouTube e coloca na qualidade máxima, né, que vai ficar em 1080p, para poder acompanhar, porque esse daqui vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, não vai ser tão imediato quanto os outros. Então, começando a prova por indução, a gente vai começar pelo simples, né, que é o caso base, que nós vamos fazer para n igual a 1. O caso base é para n igual a 1. Nota que no primeiro membro, o n também conta a quantidade de parcelas. Então, no primeiro membro, para n igual a 1, a gente só vai ter a primeira parcela. Então, no primeiro membro, a gente vai ter que seno de x. Isso vai ser no primeiro membro. E no segundo membro, a gente desenvolvendo isso para n igual a 1, vamos ver se isso daqui vai ser realmente igual. Substituindo n por 1, vai ficar 2. Né? 1 mais 1, 2 dividido para 2 é 1. Então, aqui vai ficar só seno de x mesmo, vezes o seno de nx, só que como n é 1, então vai ficar x sobre 2, sobre seno de x sobre 2. E nós podemos simplificar aqui, portanto, dá também seno de x. Então, no primeiro membro, a gente tem que, para n igual a 1, seno de x. No segundo membro, para n igual a 1, seno de x. E seno de x é igual a seno de x para todo x real. Isso é verdade. Vamos para a segunda etapa. Hipótese de indução. Suponhamos que seno de x mais seno de 2x mais reticências até o seno de nx é igual a seno de n mais 1 vezes x sobre 2 vezes o seno de nx sobre 2 sobre o seno de x sobre 2 para algum n natural. Tá? Estamos trabalhando o conjunto dos números naturais sem contar com zero. Tá? Então, a gente está a partir do 1. Tá bom? Bom, continuando também, a gente vai precisar demonstrar que demonstraremos que, se eu chamar isso daqui de uma propriedade envolvendo números naturais, que se for verdade para n, também é verdade para n mais 1. Então, se for verdade para o número natural n, também é verdade para o número natural n mais 1. Mas eu não estou afirmando, eu estou dizendo que eu vou demonstrar que isso é verdade. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso que nesse lado de cá tenha n mais 1 parcelas. Então, vou ter que inserir essa parcela de n mais 1 aqui, vezes x. E também vou precisar que cada n desse apareça um n mais 1. Então, no lugar desse n aqui, ele só tem que aparecer o n mais 1 aqui. Então, vai ficar n mais 1 x. E no lugar desse n aqui, n mais 1, só que com n mais 1. Então, esse parênteses aqui vai ser substituído por n mais 2. Então, eu preciso inserir essa parcela no primeiro membro e
conseguir colocar um mais 1 no lugar desse n mais 1, né, no lugar do n, e um n mais 2 no lugar desse n mais 1. E essa não vai ser uma tarefa tão fácil. Então, vamos começar a demonstração. Pela hipótese de indução, temos o seguinte, que seno de x mais seno de 2x mais reticências até o seno de nx é igual a seno de n mais 1 sobre 2 mais seno de nx sobre 2 sobre seno de x sobre 2. A partir daqui, nós vamos somando essa parcela que está faltando no primeiro membro. Só que, se eu somar no primeiro membro, eu sou obrigado a somar no segundo também. Então, vou somar a parcela seno de n mais 1 x em ambos os lados. Fazendo isso, no primeiro membro eu vou ficar com seno de x mais seno de 2x mais seno de 3x mais seno de nx mais essa parcelinha que eu vou colocar agora aqui, seno de n mais 1 x é igual a seno de n mais 1 x sobre 2 mais seno de nx sobre 2 sobre seno de x sobre 2. E agora eu vou somar a parcelinha que eu somei no primeiro membro, que é seno de n mais 1 x. Nota que o primeiro membro já está com o jeito que a gente precisa, que é indo do seno de nx, ultrapassando esse seno de nx para o seno de n mais 1x. Então, essa primeiro membro, a gente já conseguiu chegar na parte que a gente quer. Vamos agora fazer com que esse segundo membro apareça exatamente igual a esse segundo membro, mas em cada um desses dois n's tenha que aparecer o n mais 1. Por isso, eu não vou mais ficar repetindo essa primeira parte, porque ela já está feita. Vou só fazer essa segunda parte até conseguir chegar nesse formato, onde o n mais 1 apareça no lugar do n. Então, no primeiro membro, eu não vou escrever nada, e a partir do igual, eu vou manipular esses resultados aqui. Eu vou colocar isso aqui no mesmo denominador, né? Se aqui está seno de x sobre 2, eu vou colocar essa soma do segundo membro no mesmo denominador. Para isso, eu vou multiplicar seno de x sobre 2 vezes esse seno, mais esse sobre ele, né? Ou poderia ter multiplicado em cima e embaixo por seno de x sobre 2. Mas, vamos lá, reduzindo ao mesmo denominador. Essa parcela aqui, essas duas primeiras parcelas vão ser repetidas. Seno de n mais 1 x sobre 2 mais seno de nx sobre 2. E agora, esse produto aqui, mais seno de x sobre 2 vezes o seno de n mais 1 x. Tudo isso sobre seno de x sobre 2. Então, nesse primeiro momento, eu só reduzia ao mesmo denominador, até porque nosso formato que a gente quer, ele tem só apenas um denominador, que é exatamente esse. E nós também já conseguimos chegar nesse denominador. Então, de novo, eu vou forçar, vou
unir todos os meus esforços para conseguir transformar esse numerador nesse numerador aqui. Então, essa partezinha da fração que só ocupa espaço na minha tela, eu vou colocar uma barrinha aqui e sempre vou escrevê-la daquela forma, lembrando que o primeiro membro eu também já consegui. Então, aqui já está feito, aqui já está feito, o que falta é transformar isso daqui nisso aqui. Lembrando que eu vou dar algumas viagens aqui, vou usar arco duplo, seno da soma, cosseno da soma, né? Vou usar aquelas fórmulas que são elementares, né? De certa forma, as fórmulas trigonométricas. Se você conseguir de um jeito brilhante, de um jeito bem melhor e mais rápido que o meu, deixa aí nos comentários, né? Porque o jeito que eu consegui foi esse e eu fiquei satisfeito com esse jeito, né? Quando a gente consegue de uma maneira, a gente não tenta por outra, né? Bom, agora vem a parte da conta e são bastante contas que nós vamos fazer. Então, nós já conseguimos botar no mesmo denominador e eu queria atentar, né, que esse seno de n mais 1x, né, eu sei que o seno do arco duplo, né, por exemplo, seno de 2θ, ele é calculado como 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, né? Então, nota que esse n mais 1 aqui, ele é o dobro do n mais 1 sobre 2. X, ele é vezes x, né? Então, se meu θ for n mais 1 x sobre 2, o seno do dobro desse é exatamente esse que está aqui. Então, só para substituir, vou substituir aqui por θ, por cada θ por esse daqui para a gente entender melhor. Seno 2θ. 2 vezes o θ, eu corto o 2 daqui com o 2 que tem embaixo. Né? Esse é o seno de 2θ. Vai ser 2 vezes o seno de θ, que é o n mais 1 sobre 2, vezes x, vezes o cosseno de θ, que o θ é o n mais 1 vezes x sobre 2. Então, essa expressão aqui, essa aqui, eu vou apenas trocar por essa daqui. Já aqui eu posso cortar isso daqui e o que dá é exatamente o seno de n mais 1x. Então, continuando nossa continha, deixei aqui só para a gente não perder de vista que eu vou substituir esse seno de n mais 1x por essa expressão. Então, no numerador, eu vou escrever seno de n mais 1 vezes x sobre 2 mais seno de nx sobre 2 mais seno de x sobre 2, sendo que eu vou multiplicar agora, no lugar desse seno de n mais 1 sobre x vezes x, eu vou escrever essa expressão que eu deixei aqui, para que a gente não perdesse de vista e que vocês entendessem o que nós estamos fazendo, né? Porque isso daqui, na verdade, é o arco duplo desse daqui. N mais 1 vezes x sobre 2 vezes o cosseno de n mais 1 vezes x sobre 2. Agora a gente tem esse seno de n mais 1 vezes x sobre 2 se repetindo aqui e aqui, né? Tem aqui e também tem aqui, portanto vou colocar em evidência. Colocando em evidência o seno de n mais 1 vezes x sobre 2. Tem uma coisa que eu estou errando desde o início, né? Aqui é vezes.
aqui é vezes, vezes, vezes. Deixa eu ver aqui. Quando eu botei, eu joguei isso para lá. Então, esse primeiro aqui era vezes, né? Que eu só joguei aqui. Aqui era vezes também. Então, aqui é vezes. Pronto. Agora que eu fui colocar em evidência que eu percebi esse erro. Bom, aí eu tenho esse, tirando esse, né, que eu estou colocando em evidência, o que sobra nessa parcela é só o seno de nx sobre 2, mas nessa parcela aqui, né, vai sobrar o seno de x sobre 2, o 2, então botando aqui na frente, e o cosseno de n mais 1 x sobre 2. Espera aí que o sobre 2 é só no arco. Sobre 2. Prontinho. Isso tudo aqui, né, tanto aqui quanto aqui, está sobre nosso denominador, que já está pronto. Só está esperando a gente conseguir finalizar esse numerador. Esse cosseno aqui, de n mais 1 sobre 2, ele pode ser reescrito como cosseno de nx sobre 2 mais x sobre 2, certo? Porque eu só distribuí o x aqui para o n e para o 1 e separei, porque eu quero usar a fórmula do cosseno da soma. E o cosseno da soma é fazer o cosseno de nx sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2 menos o seno de nx sobre 2 vezes o seno de x sobre 2. Então, essa expressãozinha, esse daqui, ó, que eu vou colocar de outra cor, vai ser trocado por essa expressão aqui. Deixei aqui, nessa última linha aqui, o que eu preciso ainda para poder a gente desenvolver o raciocínio, né? A gente entender a ideia lógica aqui das coisas. Isso aqui é um x. Então, a gente tem esse seno de n mais 1x que está em evidência. Aqui fica seno de nx sobre 2 mais 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes. Aí, agora, no lugar desse cosseno de n mais 1x sobre 2, né, que eu distribuí o x e abri em duas parcelas, eu vou trocar por essa expressão, que é cosseno de nx sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2 menos o seno de nx sobre 2 vezes o seno de x sobre 2. E agora eu vou distribuir esse vezes esse e esse vezes esse, já que é uma multiplicação e aqui tem uma subtração. Seno de n mais 1 x sobre 2 é igual não, abre colchete, vezes, né, vezes seno de nx sobre 2 mais, agora eu vou distribuir, 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de nx sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2.
né? Isso daqui vezes essa primeira parcela. E agora menos 2 seno x sobre 2 vezes essa parcela aqui, seno de nx sobre 2 vezes seno de x sobre 2. Nota que aqui, esse daqui e esse são semelhantes, né? 2 seno de x sobre 2 vezes seno de x sobre 2 é 2 seno ao quadrado de x sobre 2. E é isso que eu vou fazer nessa segunda, na nossa próxima linha. Lembrando que tudo isso aqui sempre está sobre esse denominador, que eu não estou com nem espaço para colocar ali. Agora dê atenção para esses dois fatores aqui, esse junto com esse outro fator aqui. Eles são exatamente o seno de x, porque é o arco duplo. Lembra que o seno de 2θ ele é igual a 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Se você colocar o θ como x sobre 2, então 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2 é o seno de 2x sobre 2, que é x. Então, esses dois aqui formam juntos o seno de x, esse e esse, que eu vou destacar agora. Então, vai ficar seno, em evidência ainda, de n mais 1 sobre x, ele é vezes x sobre 2, vezes, abre colchete, seno de nx sobre 2, mais cosseno de nx sobre 2, vezes o seno de x. Porque esses que eu destaquei aqui, né? 2 seno x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2 é exatamente o seno de x. Seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o seno de nx sobre 2. E isso tudo, agora eu tenho espaço sobre o seno de x sobre 2. Agora eu vou só reorganizar isso daqui, porque eu vou querer colocar esse seno de nx sobre 2 em evidência. Então, para isso, eu vou deixá-lo juntinho. Então, só movimentei, né? Trouxe essa parcela aqui para o segundo e essa segunda eu joguei lá para o terceiro, porque eu quero colocar esse seno de nx sobre 2 em evidência. Claro que não precisaria trocar a ordem das parcelas, mas fica melhor para entender. Então, agora eu vou colocar o seno de nx sobre 2 em evidência. Seno de nx sobre 2 em evidência. O que sobra aqui é o 1. E do lado de cá fica só menos 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Mais essa parcela que eu não mudei, cosseno de nx sobre 2 vezes o seno de x sobre o seno de x sobre 2.
Deixei a última linha aqui para a gente não se perder. A gente ainda está tentando colocar o mais 1 no lugar, o n mais 1 no lugar desse n, e o n mais 1 no lugar desse n. Essa primeira parte a gente já fez, o denominador já está pronto, só está faltando transformar isso nisso daqui. A gente não sabe que para todo arco, o seno ao quadrado desse arco mais o cosseno não tem que ser igual a 1? E o nosso arco em questão é o x sobre 2. Então, eu posso substituir esse 1 por seno ao quadrado de x sobre 2 mais o cosseno ao quadrado de x sobre 2. Então, vou substituir esse 1 por isso. Seno de n mais 1 x sobre 2 vezes seno de nx sobre 2. No lugar desse 1, eu vou escrever agora seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. E ainda temos o menos 2, seno ao quadrado de x sobre 2. Porque só a parte amarela é que eu fiz a substituição. Eu troquei o 1 pela expressão usando a identidade trigonométrica. Agora eu posso fazer essa soma aqui, nessa subtração. Tenho seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado menos 2 seno ao quadrado dá menos seno ao quadrado de x sobre 2, porque 1 menos 2 dá menos 1. Seno cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Por quê? Porque eu tenho seno ao quadrado menos 2 seno ao quadrado do mesmo arco, então dá menos, né? 1 menos 2 dá menos 1, mais o cosseno de nx sobre 2 vezes o seno de x sobre o seno de x sobre 2. Dê uma atenção agora para esse fator aqui, né, que é um fator desse produto aqui. Dê uma atenção para esse fator. Isso daqui é exatamente o nosso arco duplo, né, do cosseno. Nota que cosseno de x é a mesma coisa que cosseno de x sobre 2 mais x sobre 2. Não é isso? E o arco duplo é o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos o seno ao quadrado de x sobre 2. Você poderia também, já que eu tive essa interpretação, também poderia fazer o cosseno da soma, que é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mas como são iguais fica ao quadrado, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, e como são iguais, também fica ao quadrado. Então, essa partezinha aqui eu vou substituir por cosseno de x, apenas cosseno de x. Seno de n mais 1 sobre 2, x vezes seno de nx sobre 2 vezes cosseno de x.
Então, nota que eu só troquei esse fator, né, dessa primeira parcela por cosseno de x. Nota que agora já está diminuindo o nosso trem, né? Agora eu tenho que olhar para cá e ver o que eu consigo fazer com essa expressão que está dentro do colchete. E nota que eu tenho aqui, ó, seno, cosseno, cosseno, seno de dois ângulos. Ó, o seno de um ângulo vezes o cosseno de outro, mais o cosseno de um ângulo vezes o seno do outro, né, do outro. Então, isso daqui, vê se não é exatamente o seno da soma. Quando eu tenho a soma de dois ângulos, alfa e beta, é seno de θ, eu falei alfa, mas era θ, né? Vezes o cosseno de beta, mais o cosseno de θ vezes o seno de beta. E como eu tenho, substituindo aqui, né, o θ por nx sobre 2 e beta por x, dá exatamente essa expressão. Então, tudo que está aqui dentro desse colchete, eu posso substituir por seno de nx sobre 2 mais x. Seno de n mais 1 x sobre 2 vezes seno de nx sobre 2 mais x. Sobre seno de x sobre 2. Nota que agora eu só tenho essa multiplicaçãozinha aqui para fazer. E lembra esse primeiro fator aqui, que ele está em evidência desde o início? Ele vai encaixar nesse daqui. Tá vendo? Porque é exatamente a mesma coisa, só que no lugar do n é o n mais 1. Então esse fator que está em evidência esse tempo inteiro, ele vai ser encaixado nesse. E agora nós só vamos modelar esse para que seja esse daqui, que é, né, é exatamente isso, porque agora a gente só precisa fazer com que isso aqui fique no denominador comum e colocar o x em evidência. Então a gente termina a nossa prova. Isso daqui é equivalente a, trocando, né, de posição, eu vou trocar de posição. Vou inclusive deixar amarelo, então, para esse seno, né, salva, a multiplicação é comutativa, eu posso trocar de posição, né? Mesmo denominador, então vai ficar nx mais 2 vezes x sobre 2 vezes o nosso primeiro fator, que vai dar conta daquele outro fatorzinho ali. Está pronto aqui o tempo inteiro. Tudo isso sobre seno de x sobre 2. Portanto, lembra que a gente já tinha essa primeira passagem aqui pronta, que era o somatório do primeiro membro, que nós colocamos até o seno de n mais 1 vezes x, vai ser igual a denominador seno de x sobre 2 e o numerador, primeiro fator aqui, já colocando o x em evidência, vai ficar seno de n mais 2 vezes x sobre 2 vezes seno de n mais 1 sobre 2 x.
como queríamos demonstrar.